Quando eu era criança, as pessoas costumavam dizer pra mim: Alan, você é tão estranho, porque não pode ser igual às outras pessoas. Algumas coisas são estranhas porque são muito óbvias e ninguém pensa muito sobre elas. Quando penso na coisa mais estranha que consigo me lembrar, sabe o que é? O nada. A ideia do nada é algo que tem incomodado as pessoas durante séculos, especialmente no mundo ocidental. Temos o ditado em latim, ex nihilo nihil fit, que significa, do nada não vem nada. Em outras palavras, não se pode tirar algo do nada. Ao meu ver, este é um equívoco de proporções tremendas. E isso revela uma espécie de terror pelo nada, um menosprezo pelo nada, um menosprezo por tudo o que está associado ao nada, como o sono, a passividade e o repouso. Nada, o negativo, o vazio, é extremamente poderoso. Eu diria até que não se pode ter algo sem o nada. Como podemos pensar na diferença entre o nada e alguma coisa? Quando digo que há um charuto na minha mão direita e que não há um charuto na minha mão esquerda, temos uma ideia de algo e do nada. Seguindo esse raciocínio, podemos olhar para um contraste muito mais óbvio, que é a matéria e o espaço. Temos tendência a pensar no espaço como nada, mas para dar uma noção do quão importante esse nada é, a realidade é que, se não houvesse espaço, de forma alguma poderia haver a matéria. Sem o espaço circundando a matéria, você nunca poderia definir onde estão as suas bordas. Em uma foto, você pode me ver apenas porque existe um plano de fundo, que por contraste destaca a minha silhueta. Mas sem esse plano de fundo, tudo estaria mesclado em uma única massa peculiar e disforme. Sempre é necessário um vazio no plano de fundo para identificar a imagem. A imagem e o plano de fundo, o espaço e a matéria, são inseparáveis e funcionam juntos. O que eu estou tentando explicar é que não existe nenhum conflito entre o nada e alguma coisa. Somos bem familiarizados com a famosa frase de Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Porém, não há questão nenhuma aí, pois não pode haver matéria sem que haja espaço. Não pode haver um ser sem o não ser. Nem há o alguma coisa sem o nada. E o contrário também é verdadeiro. Não existe o nada sem que haja o alguma coisa. Tente imaginar nada além de espaço. Espaço vazio e nada além disso para sempre. Toda essa ideia de espaço vazio e infinito e nada além disso não é apenas inconcebível, mas totalmente sem sentido, porque nós sempre entendemos o sentido de alguma coisa pelo contraste. E mesmo que houvesse o nada infinito para todos os lados, ainda existiria você ali para pensar sobre isso. Nós apenas entendemos o que é o branco pelo contraste direto com o preto. A vida em contraposição com a morte. Nós conhecemos o prazer apenas em contraste com o sofrimento. O cima em contraste com o baixo. E todas essas coisas só fazem sentido juntas. Não é possível separar os conceitos. Alguma coisa e nada são duas faces da mesma moeda. Se você tentar destruir completamente uma face de uma moeda, a outra face também desaparecerá. O positivo e o negativo, o algo e o nada são inseparáveis. O nada necessariamente está presente onde quer que alguma coisa se manifeste. Nós pensamos que a matéria é a base para todo o mundo físico e que ela tem várias formas. Nós pensamos que tábuas são feitas de madeira e que vasos são feitos de argila. Mas uma árvore é feita de madeira da mesma forma que uma tábua é? Não, uma árvore é madeira e não feita de madeira. Madeira e árvore são dois nomes para a mesma coisa. Porém, no senso comum, temos enraizado em nossas mentes que todas as coisas são feitas a partir de alguma coisa mais fundamental. Os físicos, através dos séculos, têm buscado descobrir o que é essa coisa fundamental da qual tudo é feito. Porém, com todos os avanços na física, o que nós encontramos não são coisas, e sim formas. Nós encontramos estruturas, padrões, desenhos. Através de um microscópio, você pode observar as estruturas de um cristal.
e além delas, os padrões das moléculas, estruturas dos átomos, e além dos átomos, os elétrons, pósitrons, e entre essas partículas elementares, temos um vasto espaço vazio. Não podemos nem mesmo definir se os elétrons são ondas ou partículas, então chamamos de ondículas, wavicles. A questão é, não existe uma coisa, sempre há um padrão. Esse padrão pode ser descrito, mensurado, mas nós nunca chegamos a uma coisa, por um motivo simples, ela não existe. Na realidade, uma coisa é quando você observa algo com pouca clareza, fora de foco. Você pode observar algo a olho nu e não identificar nenhuma forma evidente, mas através de um microscópio, você observa sua estrutura e a forma se torna clara. E você pode seguir ampliando cada vez mais, olhando para dentro da natureza das coisas, e você nunca encontrará nada além de formas. No entanto, o que existe no mundo além das formas? Obviamente, entre as bordas de qualquer estrutura, existe um espaço. E o espaço e as formas andam juntas, sendo as coisas fundamentais com as quais lidamos em todo o universo. Toda filosofia budista é baseada em um ditado: aquilo que é vazio é precisamente forma, e aquilo que é forma é precisamente vazio. Deixa eu ilustrar isso para você de um jeito extremamente simples. Quando usamos a palavra clareza, o que é que queremos dizer? Pode significar um material perfeitamente liso e polido, ou um céu claro em que não há nenhuma nuvem, e o ar está perfeitamente transparente. Por outro lado, clareza pode remeter a uma forma bem construída, que faz sentido, com todos os seus pormenores articulados e perfeitos, como uma planta de uma construção, ou mesmo a clareza de uma ideia, por exemplo. Assim, a palavra clareza sugere-nos duas coisas que parecem ser completamente diferentes: a clareza de um céu limpo ou a clareza de uma planta de construção. Aquilo que é vazio é precisamente forma, e aquilo que é forma é precisamente vazio. De fato, a forma implica no vazio e vice-versa, necessariamente. Na realidade, não há em todo o universo nada como uma substância. A forma, de fato, é inseparável da ideia de energia. E a forma, especialmente quando se move muito rápida e circunscrita a uma determinada área, parece sólida aos nossos sentidos. Por exemplo, quando você liga um ventilador, os espaços entre as suas hélices desaparecem numa espécie de massa desfocada. E você não pode nem mesmo enfiar um lápis ali, muito menos o seu dedo. Da mesma forma, você não pode enfiar o seu dedo através do chão, porque o chão está vibrando muito rápido. Basicamente, o que você tem ali é nada além de forma e movimento. A maioria das formas de energia é vibração, pulsação. A energia da luz ou do som está sempre alternando. No caso da luz, como ela é extremamente rápida, mesmo com a sua alternância, você não pode notar a sua descontinuidade, porque a sua retina só captura o pulso positivo da luz. E você não pode notar o negativo, exceto na luz com uma frequência muito baixa, como um estrobo. Todo tipo de onda se comporta dessa forma. E pensar em ondas, na verdade, é pensar em cristas. As cristas são oscilações que se destacam da linha da água, perfeita e uniforme. Podemos perceber as cristas como formas, ondas, mas seria impossível perceber o destaque de uma crista côncava sem que exista o oposto, e nada destacado ou convexo. Da mesma forma, isso é verdadeiro para tudo no mundo e na vida. Não podemos separar a existência da não existência, porque na realidade, a existência é a alternância do agora você vê, agora não vê. É esse contraste que nos gera a sensação de ser alguma coisa, de existir. Agora, a luz e o som vibram em ciclos extremamente rápidos, por isso não notamos o intervalo entre as suas oscilações. Mas também existem outros tipos de ciclos mais lentos, como a alternância de dia e noite, luz e escuridão, e outros vastos ciclos de vida e morte. Mas esses ciclos são meramente necessários para a existência nesse universo, seja em altas frequências como a vibração da luz ou som, ou no sentido de solidez, quando algo se move tão rápido que nem mesmo podemos notar a sua descontinuidade, ou a parte que é. Nós apenas ignoramos a parte que não é.
mas está lá da mesma forma, assim como o vasto espaço presente no coração de um átomo e suas órbitas de elétrons. Outra coisa relacionada e que é absolutamente óbvia é que o universo é um sistema que está consciente de si próprio. Em outras palavras, como organismos vivos, nós somos formas de energia do universo, assim como são as estrelas e galáxias, e através dos nossos sentidos, todo esse sistema de energia se torna consciente de si próprio. Para entender isso, precisamos voltar novamente ao nosso contraste básico entre o nada e alguma coisa. Esse é o aspecto do universo que está consciente de si próprio, que desperta, ao mesmo tempo que não enxerga a si próprio. Em outras palavras, você não pode enxergar os seus olhos diretamente com seus próprios olhos. Você não pode tocar a ponta do seu dedo com a ponta do próprio dedo, independente do quanto você tente. No entanto, esta é a outra face da observação, a lacuna. Por exemplo, atrás dos seus olhos, pelo ponto de vista dos seus olhos, de qualquer forma que você olhe ao redor, existe um ponto cego atrás deles. É o desconhecido, a parte do universo que não enxerga a si próprio. Nós podemos sempre separar a existência entre a metade que nós conhecemos e a outra metade incognoscível ou inconhecível. Nós gostaríamos de saber se pudéssemos, mas é sempre inconhecível. Se nós examinássemos um cérebro e toda a estrutura nervosa atrás dos olhos, nós estaríamos sempre olhando para um cérebro de alguém. Sempre existe o lado oculto da experiência. Em outras palavras, o que digo é que o lado oculto da experiência está diretamente relacionado com o princípio negativo da oscilação das ondas, a divisão fundamental, que os chineses chamam de Yin e Yang, o positivo e o negativo. Isso se corresponde perfeitamente ao 0 e ao 1 da linguagem binária que usamos em nossos computadores. Todos os números podem ser gerados a partir de 0 e 1. E também todas as imagens, informações e até mesmo mundos inteiros modelados em 3D dentro de nossos videogames. E tudo é feito de positivos e negativos, forma e vazio, consciência e inconsciência. Porém, a inconsciência é a parte da experiência que cria a consciência, assim como o plano de fundo delineia a imagem. Então, tudo no nosso universo que você chama de impenetrável, incognoscível ou até mesmo desconhecido, apenas é porque isto é você. O seu eu profundo é a parte vazia, o nada, a parte que você não conhece. Então, não tenha medo do nada. Eu diria que não há nada no nada a temer. Alguns são apavorados com a ideia da morte e inquietos com a ideia do sono, porque acham que é perda de tempo. Eles têm um medo profundo no fundo de suas mentes, de que o universo irá se desfazer e terminar em um nada eterno, e tudo será esquecido, morto e enterrado. Mas esse medo é totalmente injustificável, porque precisamente este nada é a fonte de tudo que existe. O nada é o que delineia o algo. O não ser é o respiro da sua consciência.